Neuci Souza, programa Encontro com Deus, também pela web Rádio Ativa Comunicações e também pela nossa página do YouTube. Nós queremos trazer e dar a você a minha saudação, graça e paz a todos vocês. Vivemos o mês de agosto, mês vocacional, tempo que somos chamados a nos conscientizarmos da importância de assumirmos o nosso compromisso com a igreja e também com a sociedade. Cada um de nós tem essa missão e a nossa missão parte do nosso compromisso primeiro com o compromisso com a vida. A nossa primeira vocação que recebemos de Deus é a nossa vida, é a nossa primeira vocação. Cristo te chama e te chamou para esse mundo para viver na dignidade dos filhos e filhas dele. Desde o início da criação, Deus é aquele que destinou os bens necessários para o banquete da vida, da liberdade e da fraternidade. Portanto, na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, ele nos convida nesse texto sagrado, dizendo e convidando todo o povo que estava no exílio, sofrendo o povo babilônico, a comprar sem dinheiro, a comer sem paga, a saciar-se à vontade. As palavras do profeta aqui suscitam no coração do povo a esperança de vencer os obstáculos, de vencer as dificuldades, e entre as quais a falta de alimento, de água que estava acontecendo e que o povo estava passando. É Deus, por meio do profeta Isaías, Deus convidando esse povo que estava sofrendo a uma mesa farta, gratuita. O povo estava ali faminto, sofrendo e estava no exílio. E Deus é aquele que vem trazer a esperança do povo por meio do profeta Isaías. Voltar para a sua terra e renovar, trazer a esperança de uma vida nova. Deus é esse que sempre quer levar cada um de nós a uma vida nova, a uma experiência nova, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Às vezes passamos por momentos difíceis na nossa caminhada, mas nós precisamos entender que Deus é novo a cada dia e quer nos fazer novo também na nossa caminhada de cristãos. As dificuldades da nossa vida nós sempre encontraremos, mas é preciso ter essa confiança. Essa confiança nesse Deus da esperança, nesse Deus que sempre quer o nosso bem. Já na segunda leitura, Paulo, ele dirigindo-se à comunidade de Roma e também hoje a nós, porque a palavra de Deus, ela é sempre atual, ela é sempre nova, nunca é ultrapassada. E aqui Paulo apresenta uma série de obstáculos que nós cristãos poderemos enfrentar para viver cotidianamente o projeto de vida. O projeto divino, cada um de nós, na nossa dificuldade do dia a dia, temos provações. E aí o profeta vai dizer: tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada, tudo isso, se tivermos o Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Nada disso poderá abalar a nossa caminhada de fé. E o apóstolo deixa claro que quando a gente confia
em Deus. Não há nada que possa nos separar do seu amor. Esse texto sagrado daqui de Paulo é um hino, é acima de tudo um hino de amor de Deus, que enviou ao mundo o seu próprio Filho. E este Deus, por meio do seu Filho, nos convida a um banquete da vida eterna. Ele está dizendo, olha, tudo diante daquilo que nós podemos passar nessa vida, nada poderá nos tirar do amor de Deus. E Deus é aquele que sempre tem reservado para nós o melhor. E esse texto vem trazer essa motivação para nós, principalmente nesse período de pandemia. Nada poderá nos abalar, nada poderá tirar a nossa paz do nosso coração, da nossa vida, da nossa caminhada. Que nós possamos ter em Deus a nossa segurança, a nossa esperança sempre. E a palavra de Deus de hoje chega no Evangelho mostrando-nos mais uma vez a sensibilidade de Jesus diante das necessidades humanas. O texto aqui nos chama a nossa atenção sobre o perigo de muitas vezes nós ficarmos do lado fácil da fé e não abrirmos a partilha, a fraternidade, e às vezes amar um Jesus bonito, um Jesus somente sorridente, um Jesus somente, muitas vezes, longe, distante da realidade da nossa vida. E às vezes nós temos que ver que na nossa caminhada de vida há tantos irmãos desfigurados, e nesses irmãos desfigurados, deixados de lado, ali está a presença de Jesus. Portanto, nós devemos olhar para a necessidade dos nossos irmãos, pela sua sobrevivência. Ignorar esses irmãos que passam necessidade é ignorar o próprio Cristo, que quer contar conosco na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Portanto, Deus nos ensina neste Evangelho a multiplicar o pão com o próximo. E nós percebemos na narrativa do Evangelho que Jesus encheu-se de compaixão daquelas multidões famintas, sedentas, mas ele sentiu compaixão porque viu aquelas multidões ali machucadas, feridas, sedentas do amor de Deus. E ele mesmo disse a seus discípulos que ali estavam, que era para dar o pão. E ali Jesus disse, dá-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos tinham insistido a Jesus que dispensasse o povo e voltasse para a cidade para comprar comida. E Jesus diz, não, vocês vão ter que dar a solução. A solução está aí no meio de vocês. E não podemos permitir que aqueles que se aproximam de nós morram de fome ou morram de sede, morram por causa das necessidades fundamentais da nossa vida humana. Precisamos nós ser o alimento na vida do outro. Nós nunca podemos, de jeito nenhum, deixar que o irmão, a irmã passe necessidade. Sabemos que tem alimentos que nos saciam, nos faz bem, e existem alimentos que de forma enganosa comemos e nos faz mal. Precisamos ser bons alimentos para os nossos irmãos e para tantos irmãos que estão famintos, sedentos na caminhada. E nós não podemos ser indiferentes, porque um discípulo de Jesus jamais é indiferente à dor, ao sofrimento de tantas pessoas que muitas vezes passam necessidade. Não podemos simplesmente olhar para frente, porque Deus vai dar de comida, Deus vai dar o alimento. Eu sei que Deus olha, mas Deus utiliza de você, de tantos outros irmãos que precisam dar de comer,
porque Deus não vai descer do céu para dar de comer a ninguém. Somos nós que devemos fazer as vezes de Deus, ajudando, repartindo o pão para os nossos irmãos. Isso é fundamental. E a missão fundamental é levar Jesus, o pão da vida, também a esses corações. E aqui Jesus, ele na multiplicação, ele tinha o poder de multiplicar os pães. E nós não temos esse poder, mas nós temos a graça de poder repartir aquilo que Deus dá a cada um de nós. Se não podemos multiplicar os pães, como Jesus fez dos 5 peixes, os 5 pães e os 2 peixes, nós temos o dever de também daquilo que Deus dá, nos repartir um pouco que nós temos com os nossos irmãos. O que Deus nos dá é de graça, e Ele dá a graça da gente ter as coisas, não é? De sermos pão para a vida, o alimento, do nosso alimento, repartir por aqueles que nada têm. Então, por isso, Ele hoje está nos ensinando a multiplicar, a repartir, porque quem é que multiplica? Quem que multiplica é aquele que soma o que tem, pega do outro, que também vai ajudar, e aí colocam tudo em comum. E colocando em comum, fazendo essa soma, quando nós dividimos para aqueles que nada têm, aí tudo vai se multiplicando. O pouco de cada um, junto, vai se multiplicando, dividindo e saciando aqueles que nada têm. Numa sociedade egoísta como a nossa, onde cada um está preocupado em ter para si e ter cada vez mais, é um escândalo ver comida se estragando, não é? Sendo jogada fora. E às vezes nós, dentro da nossa própria casa, nós não temos essa sensibilidade, não é? Às vezes nós vemos os nossos filhos encher o prato, comem 2 colherzinhas e jogam fora. Depois não querem mais, o pai e a mãe não ligam, mas eu digo, e às vezes guardamos a geladeira, fizemos demais, jogamos fora. E aquilo que nós jogamos fora, que sobra do prato dos nossos filhos, que muitas vezes come com os olhos e não com o estômago, são jogados fora. Aquilo que sobra demais, jogado fora, vai fazer falta na mesa de um irmão. Portanto, é um escândalo ver uma sociedade desperdiçando, onde milhões de pessoas que padecem de fome. Quantos alimentos são jogados fora? Quantas pessoas aí querem um pedaço de pão, celeiros até mesmo do governo federal, que muitas vezes estragam, jogam fora os grandes supermercados e jogam fora os alimentos. Então, quanta dificuldade, quantos irmãos passando fome. Se a gente soubesse dividir, repartir, com certeza o mundo não estaria com tantos irmãos morrendo de fome. São Francisco vai dizer, se a gente soubesse e visse um irmão morrendo de fome, nós não deveríamos ter coragem de participar da Eucaristia, porque de nada adianta dizermos que somos de Jesus, que nos alimentamos de Jesus, se nós não temos essa capacidade de repartir o pouco que nós temos com aqueles que não têm nada. Precisamos também cuidar da fome espiritual e não reduza a missão da igreja apenas à missão espiritual. A missão fundamental é levar Jesus, o pão vivo, aos nossos corações. Mas o mesmo Jesus que vamos receber, esse mesmo Jesus vai ser o pão abençoado, o seu próprio corpo, é o mesmo Jesus que está pegando os pães, abençoando agora, distribuindo, dividindo e multiplicando. A gente recebe Jesus Eucarístico lá na igreja, o pão sagrado, o alimento sagrado. Mas Jesus continua dizendo para você, dai-lhes vós mesmo de comer
àqueles que nada têm. É o corpo sagrado de Jesus que recebemos na Eucaristia, quando participamos da missa. Não estamos agora, devido à pandemia, mas todas as vezes que recebemos a Eucaristia, esse pão partilhado, dividido para todos igualmente, é o próprio Jesus, o corpo santo, sagrado, abençoado, e que nos impulsiona também, cada um de nós, para uma missão. Ele está nos ensinando que o banquete da Eucaristia não acontece apenas quando comungamos Jesus para nós, e não acontece apenas quando você vem na missa, se alimenta do banquete da igreja, da comunidade. Mas o verdadeiro banquete também acontece quando a gente multiplica os gestos daquilo que nós temos, daquilo que nós somos capazes de dividir com o outro, para que o outro também seja saciado na sua fome material. Precisamos, em primeiro lugar, ter em nós esses sentimentos de Jesus. Se Jesus diz que dai-lhes vós mesmo de comer àqueles que nada têm, é um apelo atual, é um apelo que Jesus está fazendo a cada um de nós. Quando nós somos movidos pela compaixão que Jesus teve para com este povo diante da multiplicação dos pães, com certeza nós também saberemos dividir aquilo que nós temos com nossos irmãos, que às vezes nos preocupamos com quem não tem. E às vezes não basta apenas pensar ou somente rezar. Nós temos que fazer a nossa ação também. Se você às vezes tem dificuldade de sair de casa, de fazer, mas se você está impossibilitado de andar, de entregar, que você às vezes possa ligar e oferecer àquele que tem, ou uma entidade que possa ter e repartir, uma família que você possa também dividir. Portanto, se você não pode sair e não tem condições, reze para que os outros possam fazer e ser esse canal da graça, da partilha na vida de tantos irmãos. Portanto, hoje Jesus continua dizendo para você e para mim: dai-lhes vós mesmos de comer. É Jesus nos encarregando a saciar da fome de tantos irmãos perdidos pelas periferias da vida. Pessoas famintas, não somente pelo pão material, mas também pelo pão do amor, da justiça e da fraternidade. Não vamos esperar somente a ajuda do governo, e muitas pessoas, quando não querem ajudar, não querem fazer caridade, colocam a culpa no governo. Isso é dever do governo dar a comida e o pão. Mas não é somente assim. No tempo de Jesus, também, esses não se importavam com os pobres, mas Jesus fez a sua parte. E se você é cristão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos aprender a amar o irmão necessitado do jeito de Jesus, a olhar o irmão com o olhar de Jesus, um olhar que não apenas constata a sua necessidade, mas que nos leve a socorrer em suas necessidades. Não seja omisso, não coloque a culpa no outro. Às vezes, quando nós não queremos ajudar, colocamos a culpa no outro. Onde existe o amor, meu irmão, onde existe a partilha, onde existe essa partilha daquilo que nós temos, que nós recebemos de Deus, com certeza existe a bênção de Deus. O milagre da partilha acontece e o pouco que você dá para o outro torna-se muito na vida do outro. Que não sejamos egoístas, que a gente possa partilhar do pouco que nós temos com aqueles que nada têm. Esse é o segredo da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e saciou muita gente. E nós, cada um de nós, podemos fazer também essa multiplicação. Nós não vamos multiplicar, mas nós vamos dividir. Vamos juntos juntar o pouco de cada um, dividir com aqueles que não têm, para acontecer a multiplicação. A multiplicação, o milagre acontece quando nós repartimos.
repartimos. Se você repartir o pouco que você tem, o milagre vai acontecer na nossa caminhada dos filhos e filhas de Deus. E muitos serão saciados e ninguém vai morrer de fome. E se alguém morrer de fome e a gente dizer que é cristão, você está envergonhando o nome de Jesus. Porque Jesus nunca deixou ninguém morrer. E Ele deu essa missão para você. Dai-lhes vós mesmos de comer aquele que tem fome. Faça acontecer a multiplicação do pão na vida de uma família, de uma pessoa que tem necessidade. Que Deus te abençoe grandemente e torne você um cristão que saiba amar repartindo. E repartindo, você faz o milagre de Deus acontecer na vida de alguém.